aqui com vocês. Sempre é bom estar aqui com vocês e nós tivemos um tempo aí de férias, falando, vamos para Portugal. E nós viemos aqui vim com a minha esposa, Gabriele, viemos com o Caio e a Esté, que nos ajudam aí lá na liderança dos jovens, e para a gente é mesmo uma honra estar aqui com vocês, participando, né, dessa nova fase, que Verbo de Leiria está, e obrigado mais uma vez, pastor Ju e pastor Fernando e Ju, agora está certo, pela oportunidade por confiar na gente. Obrigado. Nós viemos aqui primeiramente fazer o chá revelação da Ju, eu e a Gabriele. É brincadeira. Mas Deus é bom. Amém? E o que eu quero compartilhar, eu vou compartilhar um tempo com a minha esposa, e o que Deus vem falado ao meu coração, que nós também estamos ministrando lá em Madrid, é sobre honrar a unção que há na vida das pessoas, é sobre ter honra na vida das pessoas. Porque, infelizmente, hoje nós estamos num momento que filhos não honram os pais, pais não honram os filhos, falando que o filho é aquilo, é isso. E não é isso que a Bíblia diz sobre nós. Não é isso que a Bíblia diz sobre honra, sobre dar honra, sobre ter honra para a vida das pessoas. Amém? E eu quero ler algum texto, e é isso que nós vem falando lá no Somos 29, que é o nome do grupo de jovens lá em Madrid, que nós somos jovens de honra. Jovens que honram a liderança, jovens que honram os nossos irmãos, jovens que honram a professora que está cuidando das nossas crianças, porque é sobre a honra que nós devemos ter, amém? Nós vivemos por isso. E honra significa valorizar, reverenciar, atribuir valor, envolver um respeito. Quando nós honramos alguém, quando nós demonstramos honra, nós estamos dizendo que eu respeito você, eu respeito a unção que há sobre ti, eu respeito o Deus que há em ti, que também é o meu Pai. Amém? E eu quero ler em Malaquias 1:6, que vai falar sobre isso um pouco. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes que os filhos honram seus pais e os servos respeitam seus senhores. Pois se eu sou o pai de vocês, por que não me honram? E se eu sou o Senhor, por que não me respeitam? Então a honra e o respeito, nós vemos que andam junto. Vocês me desprezam e ainda perguntam, em que te desprezamos? Vocês trazem ao meu altar pão indigno e ainda perguntam, vocês trazem ao meu altar pão indigno e ainda perguntam, em que te ofendemos? Vocês me ofendem ao pensarem que o meu altar pode ser desprezado. Olha o que diz o 8. E que não há nada de errado em me oferecer animais cegos, coxos ou doentes. Vão e levem isso aos seus governantes, vejam se eles aceitariam esse tipo de oferta. O 9 diz, peçam a Deus que tenham compaixão de nós, mas oferecendo esse tipo de ofertas, não esperam que Deus os aceite com agrado. O Senhor Todo-Poderoso diz, quem dera alguém de vocês fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar, não estou satisfeito com vocês e não aceitarei as suas ofertas. Nós sabemos que na antiga aliança, quando o homem caía em pecado, quando o homem fazia algo mal, eles teriam que pegar um animal que deveria ser imaculado, um animal perfeito, e oferecer para que seus pecados fossem perdoados. Mas olha o que Deus estava falando para eles, que estava tudo errado. E eu volto no versículo 8 para ler novamente. E que não há nada de errado em me oferecer animais cegos, coxos ou doentes. Eles estavam fazendo uma prática que estava correta. Eles estavam pegando aquele animal e levando para que seu pecado fosse perdoado. Mas eles estavam pegando um animal que era cego, um animal que era coxo, um animal que era doente. E isso começou a falar muito ao meu coração. Em que parte da minha vida que eu estou entregando um animal cego, um animal coxo, um animal doente? Será que o que eu estou fazendo para Deus está sendo perfeito?
ou está sendo um animal, como um animal cego? E Deus começou a falar comigo porque isso é algo muito importante que tem a ver com a honra. E eles falam aqui, deixa eu ler novamente, eles pediam compaixão a Deus, mas mesmo querendo ter compaixão por Deus, mesmo oferecendo o que não era o melhor para Deus. Isso falou muito comigo, e eu li o 10 e fiquei meditando o 10. É Deus falando: quem dera alguém de vocês fechassem as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Ou seja, eles estavam fazendo algo que era lícito, mas Deus não recebia. Quem dera vocês fechassem as portas e não fizessem mais isso, porque vocês estão perdendo o seu tempo. E eu não quero perder meu tempo. Sabe, eu quero fazer o que é melhor, eu quero dar as primícias para meu pai. E eles falam: pegue esse animal coxo, pegue esse animal cego e leva para o governante, vamos ver se ele aceita. Por que eu tenho que aceitar? Por que eu tenho que ficar com o resto? Por que eu tenho que ficar com o que você não quer? Sabe, quando você vai dar presente para uma pessoa, você quer dar o melhor. Quer pegar o melhor saco, comprar o melhor saco para pôr dentro, ou quer fazer o melhor, embrulhar da melhor, como fala? Isso, a embalagem, a mais bonita, porque é isso que você quer dar para essa pessoa. Mas por que para Deus, muitas das vezes nós estamos mais interessados em receber do que honrar? Porque para Deus nós estamos mais interessados no que Ele faz por nós, do que eu escolher a melhor coisa, meu melhor tempo, as primícias do meu dia e oferecer para Ele: Pai, esse é o meu sacrifício, é o que eu tenho de melhor. E uma reflexão que eu tive, eu comecei a fazer algumas perguntas, né, me examinando a mim mesmo. Pai, será que eu estou entregando para Ti um animal cego? Será que eu estou entregando para Ti um animal que eu não gostaria de receber? Sabe, nós temos que ter o cuidado das nossas vidas de dar mais tempo para o secular do que para Deus. Nosso Pai merece o nosso melhor tempo. Nosso Pai merece a nossa melhor adoração. Nosso Pai merece o nosso melhor cântico. E é para Ele que nós temos que render toda a honra e toda a glória. É Ele que merece a nossa melhor, o nosso melhor. É Ele que merece que nós venhamos e dizemos: Pai, você é o único Senhor da minha vida, e não as coisas lá fora. Um dia eu estava andando lá no shopping com minha esposa, e tem nas paredes, né, tem os cartazes dos cinemas, dos filmes que vão lançar. E eu estava olhando, eu estava andando e olhei, e era um filme de terror, que era uma imagem bem feia. Mas eu comecei a ler e prestei atenção no que dizia uma frase que dizia: o medo é a nova fé. E eu parei, fiquei olhando, eu falei: não, acho que eu estou lendo errado. Cocei o olho e li novamente: el miedo es la nueva fé, ou seja, o medo é a nova fé. E sabe, aquilo lá me impactou de uma maneira, porque é isso que eles estão pregando lá fora. Eles estão pegando a palavra de Deus e distorcendo e dizendo: olha, o medo é a nova fé. Isso eu achei muito forte. E eu falei com a minha esposa, eu falei: não é possível, não é possível que eu li isso. Eu pensei que eu nunca iria ler isso na minha vida. Mas infelizmente, é o que eles estão pregando lá fora. Eles estão dizendo: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas o que você está fazendo naquele dia, onde você vai com seus amigos, é lá que nós temos que mostrar a nossa diferença. É lá que eles têm que ver quem está em nós, o Deus que habita em nós. E é lá que eles têm que ver uma pessoa que dá honra, uma pessoa que tem honra para a vida do próximo. Eu quero ler rapidamente em Mateus 13.
Mateus 13:53. E diz: quando Jesus terminou de contar essas palavras, saiu dali e foi para a sua terra, onde ensinava na sinagoga as pessoas admiradas que diziam: de onde vem este homem que tem tanta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde pois, lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa deles. Depois eu vou voltar nesse verso, mas eu vou continuar lendo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado na sua própria terra e na sua própria casa. O 58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E eu voltei a ler o que dizia o 57. E escandalizavam-se por causa deles. Aqui está num contexto onde Jesus foi, nós começamos a ler que Jesus foi para a sua própria terra, onde ele estava familiarizado com aquelas pessoas conheciam eles, talvez viu ele crescer, correr de lá para cá, brincar com seus filhos. E eles ficaram escandalizados pelo que Jesus fazia. E eu comecei a pensar, nossa, mas se eles conhecem quem eles eram, por que eles ficaram escandalizados e ali Jesus não pôde operar milagres? Mas sabe, eles trataram algo espiritual a algo comum. Era comum para eles ver Jesus talvez correndo, brincando com seus filhos, e não honraram o que Jesus tinha. Eles não honraram quem estava em Jesus. E eu comecei a pensar, porque não é porque, por exemplo, dei um exemplo, minha mãe sobe, ministra, ou minha irmã, que eu estou tão familiarizado que eu não vou honrar a unção deles. Eles trataram a Jesus como uma pessoa que era comum, como alguém que era comum, porque eles já estavam familiarizados com isso. E eles diziam, e escandalizavam-se por causa deles. Nós vemos que pela falta de honra não houve milagres. Jesus, o seu poder estava sendo limitado naquele tempo. Tá? Eles estavam limitando o poder de Jesus. Por quê? Pela falta de honra, por tratar algo comum. Alguém que eu vejo todos os dias, alguém que ministra aqui nos jovens, alguém que está sempre tocando a bateria e vai perdendo a honra pouco a pouco. Pouco a pouco nós vamos entrando num lugar de falta de honra. E nós vemos que a falta de honra produziu incredulidade. Tratar algo que não é comum como comum vai produzindo incredulidade. E nos faz ir perdendo a fé pouco a pouco, e o problema é que nós não vamos percebendo. Imagina eles falando uns com os outros: ah não, mas o pai dele não era José, ele não era filho de Maria? Suas irmãs não era essa? E eu me imagino eles falando um com os outros. Mas o maior problema é a falta de crer na unção que havia nele. É crer na unção que Deus depositou na vida dele. Cada um aqui tem a unção de Deus, e nós devemos honrar essa unção. Não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é meu irmão, não é porque ele é meu pai que eu vou tratando isso como comum e vou deixando pouco a pouco distanciar do que vem da vida dele. Que nós não venhamos ser jovens que venham tratar essas coisas como um comum, mas que nós venhamos mesmo a receber da vida do seu irmão, a receber da quem está do nosso lado todos os domingos, todos os sábados, a receber quem está ministrando a palavra, quem está cantando, que nós não venhamos a tratar como essas pessoas trataram algo de Jesus como comum.
E nós vemos isso também em 2 Samuel 6, não precisa abrir, eu vou ler um pouco mais rápido para não perder tempo. Que diz: Davi, vestido um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor, enquanto ele e todo Israel levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Sabe que a falta de honra vai causando desprezo. Sabe quando às vezes nós vemos alguém que que não é tão sociável, que fica mais reservado e que os pensamentos de desprezos querem entrar? Nós devemos ter cuidado com isso, porque a falta de honra causou um empecilho para que Deus poderia obrar na vida deles. Jesus queria fazer o milagre, mas a falta de honra por tratar Jesus como comum, Jesus não pôde fazer os milagres. Mas o problema nunca esteve em Jesus, o problema esteve nas pessoas. E segue dizendo: puseram a arca do Senhor no lugar preparado para ela na tenda que Davi havia armado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita, e todo o povo foi para casa. Quando Davi voltou para abençoar a família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o seu manto na frente das escravas dos servos, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer descendente dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei. E me rebaixei ainda mais e humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós vemos que a falta de honra causou incredulidade, e nós vemos que a falta de honra causou uma vida sem frutos. Depois que Mical falou, aqui diz que Mical não teve filhos até a sua morte. Sabe, não falando naturalmente, mas a falta de honra causa a falta de frutos espiritualmente em nossas vidas. A honra para Deus é algo muito importante, mas não somente a Ele, mas também as pessoas que estão conosco. Não é porque eu vou fazer uma ministração para estar no DI, que eu vou fazer de qualquer maneira, porque ele não vai entender alguma coisa que eu vou explicar, ou ele não vai entender porque pela pouca idade que ele tem, ele vai acabar não entendendo, e eu vou fazer de qualquer maneira, vou estudar aqui rapidinho e vou falar. Isso é falta de honra. Não é porque é para eles que eu vou fazer de qualquer maneira. Não é para eles porque é para eles que eu vou apresentar um animal cego, coxo. Sabe, isso é muito importante em nossas vidas, porque é nesses detalhes que nós nos vamos distanciando da honra e vai causando uma falta de frutos e vai causando a perca da fé. Isso é muito importante em nossas vidas. Que nós venhamos mesmo independente de quem seja, honrar a vida das pessoas. A dizer: olha, eu confio na unção que é na sua vida, eu confio na ministração que você fala. Eu confio, eu quero te honrar da mesma maneira que eu quero ser honrado por Deus. Eu quero te dar o meu melhor da mesma maneira que eu quero receber de Deus. Mas nós não fazemos isso porque queremos algo em troca, mas nós sabemos que Deus é tão bom que Ele nos recompensa. Nós não estamos aqui como uma moeda de troca, mas meu Pai é cheio de graça e Ele nos honra. Mas que nós venhamos mesmo a entregar o nosso melhor, e que nós não venhamos escutar pela parte de Deus: olha, era melhor que vocês tivessem fechado as portas, não acendesse nenhum fogo, porque vocês só estão perdendo o seu tempo. Ou seja, que nós venhamos entregar o que é melhor para Deus,
entregar o que realmente Ele merece da nossa parte. Porque nós não estamos aqui por Ele, nós não vivemos por Ele. É a nossa parte entregar o nosso melhor para Ele. Amém? E eu declaro mesmo, né, nessa geração, nós somos jovens que honram a presença de Deus. Reconhecemos a unção que há na vida do próximo. E que nós não somos aquelas pessoas, mas ele não era aquele filho daquele homem, filho daquela mulher. Estava correndo com meus filhos para lá e para cá. O que ele está fazendo? Que nós não venhamos ser essas pessoas. E esquecer dos princípios que há na palavra. E esquecer do que verdadeiramente vale a pena. Que nós venhamos pegar o que nós temos de melhor e entregar o melhor para Ele. E que não venha a ser sobras, não venha a ser restos, e não venha a ser coisas que nós não queremos nem para nós mesmos. Era isso que eles estavam fazendo. Caim e Abel. Um entregou o melhor. Tinha um coração de honra. E Deus recebeu. Que nós venhamos ser essas pessoas, esses jovens, entregar o que nós temos de melhor para o nosso Pai, porque é isso que Ele merece. Ele não merece menos que isso. Ele não merece menos do que isso, irmão. Ele merece o seu melhor tempo. Ele quer que sua vida seja depositada nas mãos dele, suas finanças sejam depositadas nas mãos dele. E é isso que nós vamos fazer. Amém? É isso que Deus tem falado comigo, é isso que eu queria, né, passar para a vida de vocês. E que nós não venhamos a tratar isso como um comum. Só porque eu venho todos os sábados, escuto louvor, escuto a ministração e vira algo comum. Nós vemos aqui que nós temos que ter cuidado com isso. Tratar as coisas como um comum nos leva a não frutificar, nos leva a perder a fé. Isso nós temos que ter uma atenção nisso. Amém? Eu quero chamar aqui a minha esposa, a Gabriele, que ela vai estar compartilhando também com vocês. Bom, vocês já sabem o meu time, né? Tô brincando. Como meu marido falou pra gente, é uma honra estar aqui, né, com vocês. E entrando aí no tema de honra, eu vou ser bem breve mesmo. E até compartilhando esse tempo com o pastor Fernando e com a Ju e com o Caio e Stephanie, né? Eu comentei sobre que a honra ela tem um cheiro. E bajulação também tem cheiro. E honra é um princípio, ela é uma cultura do céu. Eu fico pensando que se a gente bate no peito e fala, não, eu honro a Deus, nós temos que automaticamente cumprir a palavra. Então, se eu honrar a Deus, eu não posso pecar. Se eu honrar a Deus, eu não posso viver do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso. Se eu honrar a Deus, eu honro a palavra e eu vivo a palavra. Não tem como eu falar que eu honro a Deus e estou, sei lá, fazendo outras coisas que não condiz com a palavra. E então, colocando aí uma base de que honra é um princípio, é uma cultura do céu, que tem um cheiro à honra. Eu quero que a gente vá lá para a história de Davi. Eu sei que ela é muito conhecida, mas para mim ela tem muitos ensinamentos em relação à honra. E como o Mateus falou, a honra é para com todos. Eu não honro, honra não é troca. Né? Fico pensando, tem gente que está honrando porque sabe que pode receber algo em troca dessa pessoa. Bajulação. Não tem outra palavra, não é honra. Eu honro o pastor Fernando porque eu sei que um dia ele vai me dar um microfone e ele vai colocar a mão em mim. Honra não é troca. Eu não honro porque eu quero receber algo em troca. Eu honro porque é um princípio. Eu honro porque é o que a palavra me ensina. E honra, ela não é só para coisas grandes. O que eu falo com isso honra são nos comandos do dia a dia. Na obediência que nós damos ao Espírito no dia a dia na nossa casa. Que às vezes a gente pensa, nossa, mas honra não é uma coisa que eu pratico todos os dias, 24 horas. Mas honra não é só para a igreja, o pastor Gleison está aqui e todos os pastores estão aqui, então eu vou me comportar de um jeito, vou receber eles. Bajulação é a tradução disso. A honra é 24 horas.
Não tem como você falar que honra a Deus e não está honrando seus pais em casa, não está honrando sua professora, não está honrando quem está precisando de ajuda e para você é indiferente o que ela precisa. Honra para com todos. Não está honrando uma criança quando pega o microfone, quando fala algo para você. Honra para com todos. Honra é um princípio, é a cultura do céu. Então, se a gente vai lá para a história de Davi, vamos começar. Eu acho que vocês já conhecem, né? Enfim, estava tendo lá uma guerra. Um cara bem forte foi e falou assim: eu desafio vocês, eu duvido que alguém venha aqui e luta comigo, né? Vamos ver quem vai ganhar. E se alguém ganhar, pode ficar com a minha cabeça. Então, vamos dizer, imagina que a igreja está dividida no meio e aqui se levanta o cara e fala: bom, estou aqui, vocês estão vendo, eu sou forte, a minha armadura é plena, minha vida inteira eu fui treinado para estar numa guerra e ganhar. E vamos ver aí, deixa eu só abrir aqui a Bíblia em português. A partir do 1 Samuel 17, 11. Fala assim: quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Retrocedendo um pouco, era o momento que Golias que fala? Golias tinha tomado frente lá e falado: bom, vamos brigar, né? Vamos ver quem vai ganhar. E aí no verso 11 fala que Saul, que era quem estava na frente do outro bando, ele ficou com medo, né? Ele ficou apavorado. E aí no 12 fala: Davi era filho de Jessé, do povoado de Efatra, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abina. Isso, e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: um dia o pai de Davi lhe falou: pegue 10 quilos de trigo, torrada, e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Então, vamos lá. Certeza que, quando Davi escutou esse comando do pai dele, ele tinha muitas outras coisas para fazer. E eu fico imaginando, né, Davi? Poxa vida, que comando mais sem graça, né? Vou lá levar comida para os meus irmãos. Por que eles não se viram lá e comem o que tem lá? Enfim, se vira. Fico imaginando, Davi. Tá bom, pai. Eu vou lá. E aí é onde entra a honra para com todos. Porque a honra, ela vai te colocar num lugar de, às vezes, não saber o que vai acontecer. Mas a sua honra pode mudar destinos, vidas, futuros. Pode trazer milagres, pode trazer vitórias. Davi, quando ele escutou o comando, ele não sabia o que estava acontecendo lá. Que o povoado dele estava sendo desafiado por Golias. Ele não sabia disso. Ele poderia muito bem falar: tá, pai, eu já cuido das ovelhas, ainda tenho que alimentar meus irmãos. Poxa, um trabalho a mais. Poxa, é sério. Por que o senhor não manda um dos seus servos? Eu, que sou o mais novo, sei lá, ele poderia ter pensado: posso me perder, sei lá o que pode ter acontecido na cabeça dele. Mas ele não teve como comum a honra para com o pai dele, primeiramente. Ele falou: tá bom, pai. Claro que a gente sabe que ele foi, né? Porque a gente já sabe o final da história. Mas isso me mostra que a honra, ela começa nas pequenas coisas. Você nunca vai ser capaz de honrar da maneira certa ou honrar grandes coisas se você não honra os pequenos comandos que Deus te dá no dia a dia. Davi poderia ter falado: não, eles que se virem. Mas Davi falou: eu me submeto, porque eu tenho que honrar o meu pai. Isso é outro princípio que a gente também, eu acho que vocês já sabem, né? Honrar pai e mãe. E eu vejo mesmo esse coração de Davi.
É uma coisa simples, mas eu vou me submeter. E às vezes acontece com a gente, que a gente está aqui na igreja ou no nosso dia a dia. Aí o Espírito Santo fala assim, vai lá dar um abraço em fulano. Ai, tão pouca coisa, né? Qualquer pessoa pode dar um abraço nessa pessoa. Para que eu vou abraçar? Para quê? As pequenas coisas que a gente pensa que a gente quer entender, né? Mas por que será que essa pessoa precisa desse abraço? Por quê? Por que eu? Poderia estar fazendo outras 1000 coisas que poderiam ser muito mais relevantes. Eu tenho que dar um abraço em alguém. Uma coisa tão mínima. Aí a gente cai no erro de desprezar. E de que talvez uma pessoa está precisando desse abraço que vai ter a sua vida transformada para sempre. Não, mas aí se me falarem que eu vou ministrar, obviamente eu vou. Vou falar que não? Meu Deus! Mas levar o copo de água para o ministro, lavar o banheiro, essas coisas não. O pastor Fernando falou para me arrumar ali as cadeiras. Ou tanto de outras pessoas que tem, por que ele não mandou outra pessoa? Honra para com todos. Honra para todas as coisas, pequenas ou grandes. E é algo que é outro princípio que fala, né? Quando a gente honra o pouco, sobre muito nós seremos colocados. E a nossa igreja acabou de fazer 10 anos, lá em Madrid. E eu estava conversando com o pastor Augusto e relembrando algumas coisas. E até meu pai, o pastor da igreja, no caso meu pai, ministrando, a gente estava trazendo à memória algumas coisas do que a gente viveu, né? Eu vi a igreja nascer e acompanhei tudo. E esse não era o meu lugar. Eu não comecei aqui. Mas eu me lembro de honrar comandos simples. Eu me lembro de uma jovem que nunca... Quem fazia as minhas coisas da escola e essas coisas de tecnologia era minha irmã mais velha. Porque eu não era, não dava. Eu não tinha um TI avançado. E aí o pastor, na época, né, a igreja precisava, enfim, de alguém para ficar no PC, porque precisava de projeção para as pessoas poderem ver a letra da música e cantar. E eu estava lá disponível. Mas o pior não era que eu estava disponível, o pior é que eles estavam ainda me dando... O computador que eu precisava de usar era um Apple, da marca da maçãzinha. Meu amigo, que computador. Ele pode ser muito bom, mas para entender como ele funciona, a coisa é... E eu fui, né? Aprendi. O pastor Augusto aí aprendi. Quando eu estava já craque naquele computador, tudo top, a igreja ganhou uma oferta e comprou um computador de outra marca, que obviamente funcionava totalmente diferente. Naquele momento, eu fiquei mais preocupada comigo, olhando mais para mim, do que Deus tinha feito. Mas eu acabei de aprender a mexer nesse computador, agora eu tenho que aprender a mexer em outro. E aí a honra, eu queria pensar em mim, sobre o meu conforto. E por que não olhar para aquilo que a igreja recebeu, para aquilo que Deus fez? Porque até então o computador que estava sendo usado era o computador do pastor Augusto da Thaís. E pensando nisso, né, agora já a nossa mídia já passou por várias pessoas, tá uma mídia muito boa e tudo mais. E eu fiquei pensando como eu fui aprendendo, né, a honrar essas coisas simples, a honrar esses pequenos comandos e a não ter como comum as coisas que são valiosas para Deus, sabe? E tendo aqui em conta essa história de Davi, eu fico pensando, o que aconteceria se Davi ele não tivesse decidido honrar o comando que o pai dele deu para ele? Foi muito simples o comando. Leve essa comida aqui para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, o improvável, ele era o que menos... Ele era o que não deveria se apresentar diante de Golias, mas Deus encontrou nele um coração confiável. Deus encontrou nele uma pessoa que ele saberia que se ele escutasse o comando de vai diante de Golias, ele ia ir. Ele escutou o pequeno que era levar comida. Por que ele não ia escutar e acreditar que Deus ia ser com ele na frente de um grande guerreiro?
Então, eu só quero Deus para as grandes coisas. Eu só quero Deus para grandes experiências. Mas as experiências do dia a dia, sei lá, dar uma oferta para alguém, ou manda uma mensagem para alguém, coisas que a gente não demora nem um minuto escrevendo no WhatsApp. Não, isso é muito, muito simples. Para que eu vou fazer isso? E a gente anda falando mesmo para os jovens sobre essa questão de honrar o Espírito, as inclinações do Espírito. A gente não tem que entender os comandos. Não tem que fazer sentido na minha cabeça. Porque se a gente for buscar que faça sentido para nós, eu sinto informar que você nunca vai fazer nada com Deus ou para Deus. Porque os comandos que Deus nos dá, nunca vai caber na nossa caixinha. E às vezes na nossa caixinha, porque às vezes a gente acha que é muito pouco o que Deus está mandando, e porque às vezes a gente acha que é muito grande e a gente não é capaz. Então acaba sendo aí um jogo de cintura. Um abraço é muito pouco, uma mensagem é muito pouco. Aí a gente entra também no erro de, me chamaram para dar oferta. É muito grande, eu sou incapaz de fazer isso. Davi, ele poderia ter falado que é muito pouco um comando de levar comida para os irmãos. E poderia ter falado que era muito grande o comando de Deus para ele se ficar na frente de Golias. Então, honra é do coração. Ela flui de um coração que confia em Deus e não em si próprio. Porque se eu for querer entender o comando de levar comida para os meus irmãos, claro que eu sei que é para eles comerem e tal, não vai fazer sentido. Eu não vou querer obedecer. Se eu for querer entender que eu preciso de ir de frente, o Davi, no caso, né, o menor, o menos qualificado, na frente, né, combater com Golias, não faz sentido. Ele era tão pequeno que nem a armadura cabia nele. Mas existia nele um coração confiável. Existia nele um coração que Deus poderia falar, eu posso contar. Porque nas coisas pequenas ele me ouviu e se inclinou. Então nas coisas grandes ele vai confiar em que eu posso fazer. Porque nas coisas pequenas que nós podemos fazer, até nas coisas grandes e pequenas nós temos que confiar em Deus. Porque senão a gente vai querer entender o porquê desse comando. Por que eu tenho que mandar mensagem? Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que começar daqui e não começar como que está lá? Mas o que trouxe a pessoa para chegar até aqui? Qual foram as renúncias? Qual foram os sims? Qual foram sacrifícios? E a gente sempre tenta buscar uma frase, né, para os meninos, para a gente explicar, né, aquela coisa de a vida não é um morango ao leite, né? Que não tem muito em espanhol. Mas a gente não está falando que a vida com Deus é luta, luta, luta. Mas você vai ter que segurar aí a carne. Vai ter que... Até hoje. Às vezes a gente fala, não é possível que esse jovem está fazendo isso. Dá vontade de dar, porque é algo tão óbvio para mim, mas para ele não é. Então eu preciso me ir no nível de fé dele e explicar, olha, meu querido. E por aí vai, né? Mas, sabe, é isso, sabe? Não espere que o Espírito vai te dar comandos grandes, ou vai te trazer, ou vai te colocar em lugares altos, se você não está honrando e dando honra, abrindo seus ouvidos, obedecendo os comandos do dia a dia. Não está obedecendo os comandos, não está honrando o seu líder em coisas que para você é pequeno. Uma leitura de um livro por mês. Se eu não ler, ele não vai saber, e se eu ler, também ele não vai saber, então por que eu vou ler? Na escola bíblica, por exemplo, tem que ler livro e colocar lá o link que a gente leu. Se eu não li, de qualquer jeito ele vai saber que eu li, porque eu tenho que preencher para poder aprovar, né? E pegar o certificado. Mas Deus vê tudo. Deus está vendo o seu coração de honra. Não é sobre uma escola. É sobre você e Deus. É Deus te treinando nas coisas que você pensa, ele não está vendo. É porque Marina não está vendo, pastor Gleice também não, meus líderes também não, então eu vou aqui preencher porque eu li e eu, sei lá, vejo um resumo em tal lugar e coloco lá que eu li. Mas é interessante pensar nisso. Porque o mesmo Deus que está vendo você fazendo a atitude do seu coração, é o mesmo Deus que faz que outras pessoas estejam crescendo, porque você não sabe ajustar o seu coração, não sabe honrar essas coisas.
Então, não tenha como... A gente sempre está falando para os meninos, não tenha como comum o que é valioso. A gente estava fazendo um devocional, e já vou finalizar com isso, com os jovens, né? A gente sempre faz um devocional bem cedo, um sábado do mês. E eu tive uma experiência há pouco tempo na minha família mesmo, né? Eu, meu marido e minha filha Helena, de 1 ano e pouquinho. E a gente está organizando aí um acampamento lá. Bem-vindos, tá? Podem vir. Para mais informações, acesse nossa bio, com todo respeito. Com toda a honra. Mas a gente estava com uma programação, né, de tirar um tempo de oração com os líderes. E, enfim, Mateus organizou toda a programação com a Helena, que se a gente dá comida nessa hora, porque estava funcionando assim os outros dias. Então, na nossa cabeça, obviamente, estava rotina, vai funcionar. Então, a Helena vai chegar da guarderia, da creche, vai comer, vai tomar banho, vai fazer todos os passos, né, a seguir. E vai dar o tempo justo, ou até mesmo se for rápido assim, nós dois estarmos na reunião. E a Heleninha vai, a Heleninha vem, a energia vai, a energia fica, porque é interminável, graças a Deus. E chegou o momento da gente colocá-la para dormir, eu acho que faltava 1 hora para a reunião. Então, dava tempo de sobra. E eu fui, Mateus ele ficou fazendo outras coisas em casa, né? No caso, eu fui pro quarto dela. E aí tá, bonitinho, cantando, orando, os primeiros minutos, aí o tempo foi passando. Aí Gabriele começou a ficar estressada. E eu comecei a gritar, aí dá vontade de bater, porque não para, aí lembra o nome de todas as pessoas que ela conhece, quer falar o nome de todas as pessoas que ela já viu na vida dela. E aí eu comecei. E aí eu escutei Mateus começando a reunião. Aí para mim aquilo lá foi o fim da picada. Mas chegou um momento que o Espírito falou assim para mim: o acampamento, a reunião, ela é muito importante. Vai alcançar muitas pessoas. Mas não esqueça que o seu primeiro ministério é a sua família. Meu amigo, eu já tinha escutado essa frase da ponta cabeça para cima, para baixo, 300 mil vezes na minha vida. Mas naquele instante fez muito mais sentido. E eu tinha 2 opções. Tentar fazer a Helena dormir na guerra, no gritaria, ela falando o nome das pessoas, eu falando que não, e ela falando mais e tal. Ou eu me submeter, porque eu sabia qual tinha que ser a minha atitude de acordo com aquele comando do Espírito. E isso, a reunião rolando, a oração rolando, e eu querendo estar lá. Mas eu decidi honrar, né? Decidi me submeter. E depois, compartilhando isso com o Mateus, né? Bom, obviamente, você deve imaginar que depois de alguns minutos, ela dormiu, né? Porque obviamente, o Espírito Santo começou a cooperar comigo para eu fazer ela dormir de uma maneira diferente, ou fazer ela dormir da maneira certa, não estressada, né, e tudo mais. E depois, compartilhando isso com o Mateus, eu falei: nossa, amor, é verdade, né? O acampamento é muito importante, a gente tem muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, e a gente quer fazer aquilo, outro, mas eu não posso tratar, né? No caso, a gente está falando da Helena, mas vocês, né? Porque eu tenho vocês todos os dias, vocês são a minha rotina, enfim, cozinho e tal, tudo é vocês, né? Vocês são o meu tudo, por assim dizer. Mas, às vezes, porque vocês estão todos os dias comigo e eu trato vocês como comum. Eu não dou valor a vocês. Eu trato vocês de qualquer jeito. Ah, porque eu sei que meu marido sempre vai estar comigo na minha casa, eu vou tratar ele de qualquer jeito. Ele é meu marido, ele sabe que ele não pode se divorciar de mim, que eu sou a única mulher da vida dele, então, obviamente, ele vai ter que... Lá na Espanha fala por las buenas e por las malas, ele vai ter que ficar comigo. E aí a gente acaba desonrando aquilo que um dia foi orações que você fez. Você suplicou a Deus. Você orou e falou: ai, Deus, por favor, é tudo que eu quero, eu vou cuidar bem, eu vou tratar bem. E aí eu falando com as meninas na oração, eu falei: nossa família, né? E eu falo isso para pessoas que talvez moram com pai, mãe, irmãos e tudo mais. Ah, eu vejo meu irmão todos os dias, então qualquer jeito que eu falar com eles ou com ele, é indiferente. Ah, se meu irmão me pede um copo de água, ele sempre me pede, então eu nem levo. Eu finjo que eu estou surda, que nem estou escutando, que eu estou escutando música. Mas sabe, é nessas coisas pequenas. E é no cotidiano, né, no dia a dia, na nossa rotina, que a gente demonstra honra para com todos. E se a gente honra todos, ou se a gente está disposto a honrar todos, é porque a gente entendeu que a honra vem... A gente honra a Deus honrando aos outros.
Não é eu só honro a Deus e aí eu penso se eu honro os outros para ver se tem algo em troca. Não, eu honro a Deus honrando as pessoas. Eu honro a Deus honrando meu irmão, eu honro a Deus honrando meu marido, mesmo que seja difícil, eu honro a Deus honrando a minha filha, tendo paciência com ela. Porque ela é filha igual eu, de um Deus Todo-Poderoso. Então por que ela merece menos? Por que meu irmão menor merece menos honra? Aí se ele vir aqui ministrar, aí é meu irmão, aí eu bato no peito. Mas lá na minha casa, eu fecho a porta, ou se ele precisa de ajuda, eu finjo que estou louca e bora. Então, sabe, Deus, comigo, com o Mateus, a gente tem mesmo trabalhado muito isso, de não tratar como aquilo que é valioso, aquilo que um dia você pediu. Não menosprezar os comandos que podem parecer simples demais. Sabe, aqui dentro da igreja, nos cultos, na sua casa, na sua escola. Porque é só obedecendo esses comandos que parecem pequenos que você vai viver experiências únicas com o Espírito. E essas experiências vão fazer você caminhar para outras experiências maiores e maiores e maiores. Mas não tem como você começar aqui. Ah, mas os ministros da igreja, do Verbo da Vida, são top. E olha aqui, eu estou aqui em Portugal, ou em Espanha, ou o que for, na Europa, e ninguém sabe da minha existência. Mas o que será que eles fizeram para chegar até onde eles estão? Não é eu quero Deus, então me coloca aí. Não. É honra, é submissão, é obediência, é renúncia, é sacrifício. Então, é isso. Eu espero mesmo que vocês não tratem essa questão, né, de honra como uma troca. Né? Eu vou honrar só porque vai me trazer algo de benefício. Ou eu honro aqui, mas amanhã, ou quando eles não estão aqui, eu não honro. E é aquela coisa, gente, tem cheiro. Dá para sentir. Então, eu espero que o seu cheiro seja de honra. Para com todos. E assim como o Mateus falou, entregar a Deus ou aos outros aquilo que a gente quer receber. Eu duvido que alguém quer receber, que alguém fala que honra, mas depois está falando poucas e boas da pessoa, quando não está com a pessoa. Então, é como se a gente percebesse mesmo lá em Madrid, né, a gente como casal, trazer de volta os princípios, praticar os princípios, amar o próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, que a gente quer aquilo, ministrar a palavra e impor as mãos e tal e tal. Aí os princípios, a base. E bom, eu pensei que ia ser um pouco mais amável, mas eu espero mesmo que. A gente ama muito vocês, a gente ama estar conectado a vocês, honramos muito a vida de pastor Fernando e Ju. A gente ama mesmo estar debaixo da liderança deles, porque a gente se submete a eles, né? Então, não pense que o estar sentado é menos do que estar aqui. Não tenha como comum o receber a palavra, ou abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para receber a palavra. Porque quem não sabe receber, não sabe dar. Então, se eu não sei sentar para ouvir, eu não vou saber estar aqui para falar. Então, se eu não sou humilde para sentar e falar, nossa, talvez eu precise fazer alguns ajustes. Vai ser difícil? Vai. Mas eu recebo, eu acato. E se eu sei receber, eu sei dar. Porque Deus, Ele só deu, ou seja, Ele só deu o seu Filho. Ele deu o único que Ele tinha e automaticamente Ele nos está ensinando a dar. Então, a gente precisa mesmo aprender a receber. Mesmo que seja o pastor Fernando falando todos os cultos, ou as mesmas pessoas cantando, ou as mesmas pessoas que sobem aqui para ministrar, existe algo da parte de Deus na vida deles, a gente precisa honrar. E eu preciso honrar minha posição de receber também. É uma posição muito boa, tá? Muito boa. Não tenha como comum servir, o estar aqui sentado, o fazer coisas pequenas, né? Mas para Deus isso daqui é a mesma coisa que está aqui. O limpar um banheiro é a mesma coisa que está aqui. O cantar. Para Deus não existe... eu ia falar outra coisa, mas não ia fazer sentido. Não existe pequeno ou grande, ou posição grande. O único que é mais responsabilidade. Então, se você quer responsabilidade, você precisa se aprumar. Amamos vocês.